Olá, amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estamos mais uma vez nesse dia abençoado, ao qual Deus tem nos concedido, começando pela manhã, mais um café com Rose Gomes. Estou aqui trazendo sempre uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre a oração. Muitas vezes nós passamos por um processo em que estamos orando e ora, e parece que não vê resultado. Às vezes parece que o céu está de bronze. Já passou por isso? Você ajoelha e ora e fala com Deus e pede sobre determinada situação e nada acontece. E aí você começa a ver algumas coisas acontecendo, mas ao contrário daquilo que você espera. Alguns levantes, algumas brigas dentro de casa, alguém falando mal de ti, alguém levantando uma calúnia, alguma coisa quebra dentro de casa, acontece algo que te aborrece e você fala, não entendo. Eu estou orando, estou pedindo ao Senhor e parece que as coisas, ao invés de melhorar, está cada vez pior. Isso é um sinal claro de que Deus está ouvindo as suas orações. Por incrível que pareça. As coisas de Deus é tão assim, sabe? Com o tempo você vai começando a entender como Deus trabalha. Por que acontece isso? Porque você está mexendo no mundo espiritual. Eu tenho dito isso para vocês, né? Nós estamos orando, estamos falando com Deus Pai e tem o nosso inimigo, nosso adversário. Ele também vai estar trabalhando para que você não vença, para que você não receba as bênçãos do Senhor. Tem bem claro aqui na palavra do Senhor, Daniel, ele está ali em oração, um propósito com Deus para receber uma bênção. Ele ficou durante 21 dias, né, orando e jejuando. E quando ele começa esse propósito com Deus, no primeiro dia, Deus respondeu a oração de Daniel. No primeiro dia. Mas está escrito na palavra que o inimigo nosso, né? Aquele principado ficou segurando a bênção do Senhor. O anjo veio com a bênção, ele ficou ali, retendo o anjo. E muitas vezes nós subjugamos, né? Satanás. Ele tem poder também, gente. Então, é óbvio que não se compara ao poder do nosso Deus, mas o poder dele comparado ao que nós temos, nós podemos perder, se nós não estivermos ligados com Deus. Entende? Então, quem nos protege, quem nos guarda é o nosso Deus. E o nosso inimigo, ele vai trabalhar para que nós não recebamos a bênção do Senhor, para que nós não cresçamos na presença do Pai, para que nós não cumprimos o nosso propósito aqui na terra. E ele vai trabalhar de diversas formas, usando pessoas, usando situações. E muitas vezes nesse processo que você está de oração, pedindo pela sua família, pedindo por uma determinada situação, as coisas começam a se fechar, as coisas ficam difíceis. Isso é para que você pare. Você começa a pensar e ele começa a trabalhar na sua mente. Não adianta orar, Deus não está te ouvindo. Lembra do que você fez no passado, aquele pecado que você ainda tem. Então ele vai te trazer situações que é para você desanimar. E você começa a pensar, não vou mais orar não. Muitas vezes, não vou mais na igreja não. Deus não está me ouvindo. Deus te ouve. A palavra do Senhor é bem clara. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, Deus sabe do futuro. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesma. Quantas vezes nós falamos, não, isso eu não faço jamais, e de repente você se vê fazendo aquela situação. Algo que você achava que nunca ia fazer. Por quê? Porque nós não nos conhecemos, não. Mas o nosso Deus nos conhece. Então ele atende sim a sua oração, ele está ouvindo a sua oração e ele está vindo ao seu encontro. E o que você tem que fazer? Não parar, continua. Continua buscando o Senhor, continua nesse propósito. E também temos que aprender a fazer nossas orações. Muitas vezes o que nós estamos fazendo é murmurações e lamentações, tá? Isso não é oração. Por que eu te digo isso? Porque durante algum tempo eu pensava que estava orando. E muitas vezes eu me ajoelhava para murmurar, para reclamar, para me lamentar. Senhor, eu não estou mais aguentando. Senhor, o Senhor não me ouve. Eu vou desistir. Eu vou parar. Parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que o Senhor não está me vendo. Senhor, por que o Senhor me permite passar por isso? Por quê? Sabe? Essa era a minha oração. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu oro e não tem resultados. Eu não estava orando, eu estava me lamentando, murmurando, reclamando. Então nós precisamos entender também que tipo de oração que estamos fazendo. Jesus deixou para nós uma oração e essa oração é para que nós tenhamos um exemplo, né, de como orar. Deixa eu pegar aqui para nós porque eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Jesus deixou para nós um exemplo de oração. E isso é para nós termos uma base de como que é orarmos ao nosso Pai.
quando nós nos ajoelharmos ou então estivermos em espírito, né? Às vezes você está fazendo seus afazeres da casa, trabalhando, né? E está ali, ó, ligado com o Senhor, orando, né? Pedindo ao Senhor. Tem orações de batalhas espirituais também, a qual eu tenho mostrado para vocês aí, que é andando pela sua casa, estendendo as mãos, oração de imposição de mãos, né? Então tem vários tipos de oração. Essa oração aqui que Jesus nos deixou, para nós termos exemplo como chegarmos na presença do Pai. Então quando nós chegamos na presença do Pai, não é reclamando, murmurando, maldizendo, se lamentando, chorando. Ontem eu estava me lembrando que eu, nesse período difícil, eu cantava um louvor que dizia assim, esse louvor era da nossa época, né? Que dizia assim, ó: quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente e não agir. Oh, se comove na hora e vem a vitória. E eu lembro que eu chorava, chorava na presença do Pai e não acontecia nada. Então, gente, nós precisamos entender, na Bíblia não fala isso, que você está chorando e Deus vai responder. Fala assim, ó, na palavra do Senhor: orai sem cessar, né? Então, nós temos que estar constantemente em oração, porque nós que somos servos do Senhor, nós temos uma luta, né? Uma guerra espiritual. Então, temos que estar em constante oração. Diz também: orai e vigiai. Ou seja, se você só ora e não vigia, também não adianta. Às vezes você está ali no processo de oração, buscando ao Senhor, e o inimigo usa uma pessoa, você não está vigiando, você briga com aquela pessoa, fala um palavrão, ou seja, já quebra aquilo, aquela corrente espiritual, aquela ligação espiritual que você está tendo com Deus. O inimigo vai fazer isso. Usa o seu esposo, usa alguém próximo a você, onde você trabalha, e você fala: meu Deus, eu não deveria ir, mas tudo bem, continua. Peça perdão ao Senhor. Nós estamos, infelizmente, a guerra é dessa forma. Peça perdão ao Senhor, vai até aquela pessoa, peça perdão e continua a guerra, continua em oração, orando e vigiando, tá bom? Então vamos lá, tá aqui, ó, Mateus 6, que diz assim, a oração dominical: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui nesse primeiro momento, o que nós vemos aqui? Ele exaltando ao nosso Deus, ele dizendo que quem comanda a nossa vida é o Pai, né? Ele está dizendo aqui, ó, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então na oração ele já está deixando bem claro que nós temos as nossas vontades, nós temos nossos sonhos, nós temos nossos objetivos, mas contudo, Pai, seja feita a sua vontade, porque o nosso Deus, ele conhece o nosso futuro. Às vezes nós pedimos algo ao Senhor, estamos orando: Pai, eu preciso disso, então, né, isso para mim, se vier, nossa, vai ser uma bênção, minha vida vai mudar. E Papai, que é onisciente, onipotente, onipresente, Papai, que conhece todas as coisas, ele vê: não, isso não é bom para você. Lá no futuro não vai ser bom. Então não é isso que eu quero para você. Talvez você está pedindo algo e Deus fala: não, a direção que eu tenho para você não é essa, como aconteceu comigo. Eu fiquei anos pedindo ao Senhor, eu queria passar no concurso público e para mim era algo muito bom, um salário bom, fiz minha faculdade que Deus permitiu e fiquei focada naquilo durante alguns anos e estudando, fiz curso, me preparei. Toda vez que eu estudei, que eu me preparei, eu sempre tive bons êxitos, sabe? Todas as vezes que eu desejei algo e me posicionei, eu vi que Deus abria as portas e naquilo não. Fiquei anos orando, alguns anos, me preparando, ia lá fazer a prova e não passava. Ia lá fazer a prova, passava numa colocação que nunca iriam me chamar. Ia lá fazer a prova e não era aprovada. E um dia eu lembro que a última vez eu falei: não, Senhor, eu comecei: Senhor, eu creio, né? E orei e me posicionei, comecei a estudar e fui fazer minha prova e fiquei aguardando ansiosa. Porque eu pensava: se eu passar, vai ser uma bênção, né? O valor que eu ia ganhar ali como salário ia atender minhas necessidades, eu ia poder dar uma vida melhor para meus filhos. E eu me dediquei naquilo e não passei. E um dia, quando eu vejo o último resultado, mas eu chorei, estava na pia ali, vi o resultado, e o Senhor falou no meu coração: não é isso que eu tenho para ti. E a partir dali eu descansei. A partir dali eu falei: então amém, amém. Então é isso, às vezes acontece isso, não é bom, né, para nós no momento, porque é aquele sonho que é frustrado,
mas Deus tem algo melhor para você. Então, eu ainda estou nesse processo. Hoje eu começo a entender um pouquinho, né? Estou me colocando na posição do Senhor e começo a entender que o Senhor realmente sabe o que é bom para nós, né? Nós que somos mães, pais, nós sempre queremos o melhor para o nosso filho. E Deus sabe. Então, às vezes você está orando, pedindo algo e Deus te diz não. Muitas vezes Ele nos diz não. Então, nós temos que estar atentos. Por isso, essa oração, seja feita a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós devemos confiar nele plenamente, não é confiar um pouco. Eu tenho visto isso na minha vida, a gente confia um pouquinho, confia até certo limite, não é assim. Nós temos que confiar 100%. Enquanto não houver essa confiança em Deus, nós não conseguimos viver os sonhos de Deus para nossas vidas, entende? Então, vamos continuar aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí vem a pergunta. Nós pedimos a Deus todos os dias perdão pelo nosso pecado. Por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Pecamos em atitudes, pecamos em pensamentos. Por quê? Porque somos pecadores. Então, todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor. E às vezes nós não entendemos, né? Porque a gente fala, não, mas eu não estou fazendo nada errado. Porque nós pensamos que pecado é só aquilo que nós entendemos como, por exemplo, roubar, mentir, né? Adulterar, fornicar, essas coisas assim. Mas nós somos pecadores natos. Então, às vezes pecamos por pensamentos, pecamos por atitudes. Então, todos os dias devemos pedir perdão ao Senhor. E aí vem uma situação. E as pessoas que nos ferem, que fazem algo que nos aborrece, nós temos liberado o perdão? Porque aqui está bem claro. Perdoa o nosso pecado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, você observa só por que às vezes a gente não consegue viver a plenitude de Deus. Nós pedimos perdão ao Senhor, mas nós não perdoamos. Então, tem aí uma ligação direta. Ao pedir perdão, eu também tenho que perdoar. Porque se eu não perdoo, o meu Pai Celestial não nos perdoará. Entende? Vamos lá. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai do mal. Então, aqui nós estamos pedindo para que Deus nos guarde, né? Para que Ele não nos deixe cair em tentação. Mas aqui entra também o orar e vigiar. Eu também preciso vigiar. Às vezes nós estamos nos colocando em lugar que vai mexer com alguma coisa nossa, algum ego, algo que nós já conseguimos vencer e estamos nos colocando ali. E de repente podemos cair. Então nós temos que orar e vigiar. Pedir ao Senhor que nos guarde, mas também fazer a nossa parte. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Observe só. Começou engrandecendo a Deus e finalizou adorando e engrandecendo a Deus. Então, começamos aqui, Pai nosso que sai no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Santificado seja o teu nome, exaltando ao Pai. E finaliza aqui, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Exaltando esse grande Deus. Está aqui a receita de uma oração eficaz. Começamos adorando a Deus, começamos pedindo perdão do nosso pecado, liberamos perdão para aqueles que têm nos ofendido, pedimos a Deus que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas, descansamos nele, colocamos para Ele aquilo que nós sonhamos, os nossos sonhos, nossos projetos, e dizemos, Pai, o que eu quero é isso, isso e isso, né? Estou vendo uma barreira, eu quero alcançar essa vitória, mas contudo, seja feita a sua vontade. É a sua vontade? Peça direção. Senhor, eu estou pensando em abrir um negócio, quero fazer tal coisa. Me dá um sinal, mostra para mim se essa é a sua vontade. Só vou querer se for a sua vontade, porque se for a sua vontade, eu sei que eu terei êxito. Então é isso que Deus espera de nós. Muitas vezes você não está entendendo, né? Porque você tem orado e não está vendo resposta, está tendo uma objeção, dificuldades. Creia que Deus está ouvindo a sua oração. Por isso esses sinais. Porque se não tiver nenhum peso no mundo espiritual, às vezes não acontece nada, né? Então você está orando, está buscando, está pedindo, está confiando em Deus, tem descansado nele, está no centro da vontade do Pai, algumas coisas vão acontecer, mas permaneça, confia. Quero deixar para vocês também aqui, que eu achei muito interessante, os nossos irmãos estão orando ali, né? Pedro foi preso, está aqui em Atos 12, Pedro foi preso. E os irmãos se reuniram, né, numa casa que fala assim, a igreja estava orando. Quando fala isso, a igreja é o povo, tá?
Nós temos o costume aqui, né, no nosso mundão, que a igreja, né, Jesus vai salvar a igreja. A igreja que Jesus vem buscar é o povo, um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Então Jesus não está preocupado com placa de igreja. Isso são tribos, né? Eu já até faria alguns vídeos aí. É tribos, tem a igreja que bate palma, a igreja que não bate palma, a igreja que guarda o sábado, a igreja que não guarda o sábado, a igreja que usa o véu, a igreja que não usa o véu, a igreja com a parede preta, a igreja com a parede branca, mas todos nós temos o mesmo objetivo, sermos salvos, tá? Estarmos na presença do Pai, renunciar ao pecado, imitar a Jesus. E isso vai nos levar ao caminho da salvação eterna. Então, placa de igreja é apenas um modo de organização, né? Um dia eu falei com Deus sobre isso. Deus, por que tantas igrejas? Qual a igreja que está certa? E o Espírito Santo de Deus foi bem claro. A igreja que está certa é a igreja que Jesus vai buscar. Um povo lavado e redimido no sangue do Cordeiro, tá? Essa é a igreja que Jesus vem buscar. E as placas das igrejas é apenas uma organização. E ele me levou ali, naquela parte, quando Moisés está ali cuidando do povo, né, um numeroso povo. E o sogro dele fala para ele, olha, sendo sozinho não dá conta, tem que dividir. Coloca líderes, né, um cuidando de uma parte, outro cuidando de outra. E você vai atender aquela parte mais difícil. Mas tem que organizar isso. E aí é onde começa a surgir as tribos, 12 tribos. Então cada um tem uma tribo. É a mesma coisa hoje, gente. São tribos, né? Hoje tem seus líderes, cada um cuidando de uma tribo. E tá tudo bem. Um gosta que bate palma, outro não gosta, o outro dança, o outro não dança na presença do Senhor, né? E um guarda o sábado, o outro não guarda. Tem aqui também. Um come de tudo que tem lá no açougue e o outro não. E tá tudo bem. Nós ficamos perdendo tempo com coisas bestas, sabe? O outro tem uso de costume, o outro não. Tá tudo bem. Cada um cuidando da sua vida espiritual, porque a salvação, ela é individual. Então não adianta ficar preocupado, mas a irmã, ela, né, come carne não sei o quê. Não, o irmão não guarda o sábado. Mas a irmã usa batom. Não, irmãos, cada um cuidando da sua vida. O importante é buscar o Senhor. E o Espírito Santo vai se encarregando de nos mostrar o caminho, né? A palavra não fala isso? Está bem claro. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então vocês têm que estar. Então nós temos que estar na presença do Pai, buscando o Senhor, em oração, em jejum, renunciando o pecado. Já tenho falado para vocês aí, gente, crente que é só simpatizante do Evangelho não serão salvos. Então nós temos que abrir nossa visão. Não, mas eu acredito em Jesus. Não, Deus é comigo. Deus é contigo, mas você está com o pé no mundo? Deus é contigo, mas você ainda não renunciou ao pecado? Você não está imitando a Jesus? Deus é contigo, mas você tem aquele pecadinho de estimação que você não consegue largar? Você vai ficar. Então é realidade, a palavra está bem clara. Então Jesus vem buscar aqueles que renunciaram ao pecado, aqueles que não têm aliança com o mundo, aquele que não está em cima do muro. Está bem claro. Ou você é quente ou você é frio, porque se você for morno, eu te vomitarei. Então não tem essa de crente morno. Eu gosto das coisas de Deus, mas também amo o mundo. Eu vou na igreja, mas ainda continuo pecando. Vai ficar. Se Jesus voltar, fica. Se partir de hoje para amanhã, né? Fica. E aí o ai é muito triste. Então nós precisamos parar de brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias. Ok? Então é isso. Vamos lá. Gente, eu tô suando, fico nesse quartinho fechado, aí me ataca a rinite, mas vamos lá, vamos fazer a obra do Senhor. Tá aqui, ó, Atos 12. O que acontece? Pedro está lá na prisão e começou a dormir, e o anjo do Senhor chegou e faz com que Pedro se levante, e Pedro tá achando que aquilo é um sonho, sabe? Porque dentro da prisão ele estava ali sem esperança, né? Preso lá, meu Deus, e agora? Eu tô aqui. E olha só o que acontece. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João,
cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então aqui é a igreja do Senhor que está orando. E essa igreja é quem? O povo reunido na casa da Maria, tá bom? Então quando falar a igreja orava, a igreja, o povo, tá bom? Então esse povo, porque a palavra diz isso, é bem claro, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eles estavam ali reunidos numa casa, uma igreja, congregando, orando, buscando, para que Deus entrasse com providência na vida de Pedro. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Olha que interessante essa parte, me chamou a atenção também. Eles estão orando, pedindo a Deus um milagre, o milagre acontece, e quando acontece eles não acreditam. A moça ali chega e vê que é Pedro e volta alegre, nem fala Pedro entre, ela ficou tão assim entusiasmada que ela voltou para anunciar, olha, Pedro está no portão. Olha essa situação, todo mundo orando, e ela fala, Pedro está no portão, mas eles, olha só o que eles dizem, não acreditaram, estavam orando, pedindo a Deus um milagre, e o milagre aconteceu e eles ficaram assim pasmados. Eles lhe disseram, está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes que o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saiu, retirou-se para outro lugar. Olha só, várias situações aqui nós aprendemos com a palavra do Senhor, né? Então eles ficaram atônitos quando viram que Deus havia respondido a sua oração. Estão ali pedindo por um milagre, o milagre acontece e eles ficaram assim, sabe? Pasmado, porque não imaginava que seria tão logo, né, a resposta de Deus. Então olha como a oração ela tem poder. A oração faz Deus se mover por nós. Que milagre foi esse que Pedro viveu? Pedro preso numa prisão, um anjo entrou ali. Olha o poder de Deus em nossas vidas. Então quantas vezes nós estamos aí presos, né, em uma prisão da dívida, a prisão do desemprego, a prisão do desprezo, tantas coisas, da traição. Creia que o poder da oração vai te libertar disso. Em nome do Senhor Jesus, comece a colocar em prática. E quando você entrar na presença do Pai, é para orar. Comece agradecendo, glorificando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Comece a olhar pelo que Ele já tem feito, porque nós ficamos com nossos olhos fitados naquilo que Ele não fez. Isso não é só para você, não, é para mim também. O Espírito Santo de Deus tem me alertado sobre isso. Às vezes eu ficava angustiada, triste, porque eu pedi para Deus algo e esse algo ainda não aconteceu. E Deus está fazendo tantas coisas, tantas bênçãos, tantos milagres, tantos livramentos. Deus tem feito, Deus está fazendo. E eu lá fitado com meus olhos naquilo que eu queria. Como uma criança com um birrinho. Porque o Senhor não me dá, porque eu tenho pedido, o Senhor não ouve minha oração, porque o Senhor atende todo mundo menos eu. Minha filha, olha aqui o tanto de coisa que eu já fiz na sua vida. E você, será que também não tem passado por esse processo? Quantas vezes que Deus já te deu? Então vamos ter um coração grato na presença do Pai, né? A palavra do Senhor diz bem claramente, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. E como nós agradamos a Deus? Estando na sua presença, fazendo a sua vontade, renunciando ao pecado, sendo grato àquilo pelo que Ele tem feito por nós, né? Às vezes nós que somos dona de casa, levantamos pela manhã e reclamamos, olha a bagunça, né? Um monte de louça para lavar. Por que tem a louça? Porque teve um alimento, porque teve um café da manhã, porque teve um café da tarde, porque teve um almoço, porque teve uma janta. Então, ao invés de reclamar da louça, vamos agradecer. Vamos começar a mudar isso. Eu tenho procurado fazer isso. Quem vos fala é a pessoa que mais murmurou na vida. A minha vida era levantar e reclamar, murmurar, maldizer. Tinha motivos? Tinha, mas eu também tinha muitos motivos para agradecer. Eu lembro um período da minha vida, já contei esse testemunho, fui parar no hospital. Deus permitiu eu passar por esse processo. Porque eu me levantava pela manhã, era uma casinha apertadinha, pequena, até deixei aí para você no último vídeo. 3 crianças correndo para todo lado, eu estava muito mal, né? Estava em depressão, estava triste, estava agoniada, estava passando uma luta espiritual muito grande. E ao invés de agradecer a Deus porque eram 3 crianças correndo pela casa com saúde, eu reclamava. Meu Deus, quantos filhos, por que eu tive esse monte de filho? Minha vida está difícil também por causa disso. Colocava na minha cabeça isso, né? Eu ouvia as pessoas falando, não tem muito filho, por isso que está difícil. Ah, é por isso, se eu tivesse só um filho, eu reclamava. Meu Deus,
sabe? Ontem mesmo eu estava meditando sobre isso, até comecei a chorar na presença do Pai. Falei, Senhor, como o Senhor tem sido bom para mim, sabe? Eu não merecia o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem sido tão maravilhoso. E meus 3 filhos, Deus me deu condições de cuidar deles, né? Esteve ao nosso lado e nós vemos a mão do Senhor em todas as coisas, né? Então é motivo de agradecer a Deus. E como eu estava falando, vou falando, o vídeo vai ficando muito grande, tive que passar pelo processo para aprender a agradecer a Deus. Então não faça isso não permita chegar nesse estágio, né? Foi duro, eu aprendi a duras provas, né? Então eu estou aqui para encurtar o seu caminho. Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, comece a orar, comece a engrandecer, comece a agradecer e confia, Deus é contigo, Ele está ouvindo a sua oração e a bênção do Senhor chegará nas tuas mãos, na hora e no tempo certo. Amém? É isso, que essa mensagem chegue ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus produza bons frutos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.